1942. Antes mesmo do primeiro tiro, o destino de milhões já estava sendo selado. No horizonte, colunas alemãs avançavam como uma força inevitável, levantando poeira sobre uma terra que já havia visto guerras, mas nunca algo como aquilo que estava prestes a acontecer. Stalingrado não era apenas uma cidade. Era um ponto vital no mapa soviético, cravado às margens do rio Volga, uma artéria essencial que mantinha o país funcionando. Capturá-la significava mais do que cortar suprimentos. Era atingir diretamente o nome de Stalin, enfraquecer o moral soviético e abrir caminho para os campos de petróleo do Cáucaso. Era uma jogada estratégica e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica. Após o fracasso em tomar Moscou no inverno anterior, a Alemanha precisava de uma vitória decisiva. A resposta veio com a Operação Fall Blau, uma ofensiva ambiciosa que visava dominar o sul da União Soviética. O plano inicial era ousado, mas calculado, até que Hitler decidiu mudar tudo. Ele dividiu suas forças, uma decisão que naquele momento parecia acelerar a vitória, mas que na prática plantou as sementes da derrota. Enquanto o grupo de exércitos A avançava rumo ao Cáucaso em busca de petróleo, o grupo B marchava diretamente para Stalingrado. No centro dessa ofensiva estava o 6º Exército Alemão, uma das unidades mais experientes e respeitadas da Wehrmacht. Homens treinados, disciplinados, confiantes após vitórias rápidas na Europa. Do outro lado, o cenário era completamente diferente. O Exército Vermelho estava exausto, mal equipado, repleto de recrutas sem experiência real de combate. Tudo indicava que Stalingrado cairia como tantas outras cidades. Mas havia um fator que não podia ser medido em relatórios militares: determinação absoluta. Em agosto de 1942, o ataque começou com um dos bombardeios mais devastadores da guerra. A Luftwaffe transformou Stalingrado em um inferno de fogo e destruição. Prédios inteiros desmoronaram. Ruas desapareceram. Civis foram mortos em massa. Em poucas horas, a cidade deixou de existir como era conhecida. Mas foi exatamente isso que mudou o rumo da batalha. As ruínas criaram um novo tipo de campo de combate. O avanço rápido alemão perdeu força. Tanques ficaram limitados. Linhas de visão desapareceram. O que restou foi um cenário caótico, onde cada metro precisava ser conquistado à força, muitas vezes corpo a corpo. A batalha se transformou em algo brutal, íntimo. Dentro da cidade não existiam frentes definidas. Cada prédio virou uma fortaleza. Cada andar, um campo de batalha. A estação ferroviária mudou de mãos diversas vezes em um único dia. O controle de um único cômodo podia custar dezenas de vidas. Os soviéticos adaptaram sua estratégia de forma implacável. Eles se aproximavam o máximo possível das tropas alemãs, anulando bombardeios e artilharia pesada. Era uma guerra de proximidade, onde a superioridade tecnológica alemã simplesmente deixava de importar. Snipers começaram a dominar o cenário. Cada sombra podia esconder um atirador, cada movimento descuidado era fatal. Entre eles, nomes como Vassili Zaitsev se tornaram símbolos dessa resistência silenciosa e letal. Enquanto isso, reforços soviéticos atravessavam o rio Volga constantemente, mesmo sob fogo intenso. Não havia recuo permitido. A famosa Ordem 227 deixava claro: recuar não era uma opção. E essa pressão interna transformou o comportamento dos soldados. Eles não lutavam apenas para vencer. Lutavam porque não havia alternativa. Mesmo assim, os alemães continuaram avançando, bairro após bairro, fábrica após fábrica. Ao final de outubro, controlavam cerca de 90% da cidade. A vitória parecia inevitável. Mas havia um erro crítico que crescia silenciosamente. Os flancos alemães estavam vulneráveis, protegidos por tropas aliadas menos preparadas,
romenos, italianos e húngaros. Essas áreas não tinham a mesma resistência nem o mesmo equipamento das forças principais. E foi exatamente ali que o comando soviético decidiu atacar. Em novembro de 1942, tudo mudou. A Operação Urano começou como um golpe cirúrgico e se transformou em um colapso total das linhas alemãs. Em poucos dias, as forças soviéticas romperam os flancos e cercaram completamente o 6º Exército dentro de Stalingrado. De caçadores, os alemães passaram a ser cercados. Mais de 250 mil soldados ficaram presos dentro da cidade devastada, sem suprimentos adequados, sem rota de fuga, sem plano real de sobrevivência. A situação rapidamente se deteriorou. O inverno russo intensificou o sofrimento. A fome começou a consumir os soldados. Munição escassa, equipamentos falhando, feridos sem tratamento. A única esperança era o abastecimento aéreo, mas essa esperança nunca se concretizou. A Luftwaffe simplesmente não tinha capacidade para sustentar um exército inteiro cercado. Aviões eram abatidos, suprimentos eram insuficientes e a cada dia a situação se tornava mais crítica. Do lado de fora, uma tentativa de resgate foi organizada. Forças alemãs avançaram em direção a Stalingrado, chegando perigosamente perto de romper o cerco. Mas não foi o suficiente. Dentro da cidade, o 6º Exército já não tinha forças para reagir. A fome, o frio e o desgaste haviam destruído qualquer capacidade ofensiva. E então veio a última decisão de Hitler: promover o comandante cercado a marechal de campo. Não como reconhecimento, mas como pressão psicológica. Era uma mensagem clara: não se renda. Mas a realidade no campo de batalha não respeita simbolismos. No início de fevereiro de 1943, o inevitável aconteceu. O 6º Exército alemão se rendeu. O impacto foi imediato. Stalingrado não foi apenas uma derrota, foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial na frente oriental. Pela primeira vez, a Alemanha nazista sofreu uma derrota catastrófica de grande escala. As perdas foram devastadoras. Centenas de milhares de soldados mortos, feridos ou capturados. A maioria dos prisioneiros jamais retornaria. Do lado soviético, o custo também foi altíssimo, mas havia uma diferença fundamental. Eles haviam vencido. E essa vitória mudou o curso da guerra. A partir daquele momento, a Alemanha deixou de avançar e começou a recuar. Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi o início do fim.